Força do Criador, Produtos Agropecuários, Churrascaria e Panificadora Chão Goiano, Rei dos Importados, é um mundo de variedades, e Fermac, máquinas e ferramentas. Alerta 96. Alerta 96. O show da manhã de notícias. Muito bem, são 10 horas da manhã, 14 minutos. Fabrício, dá um som aqui dentro do estúdio pra gente, uma melhorada aqui no retorno. Para quem está ligado na 96.9, são 10h14, a gente vai abrindo aqui de fato a nossa segunda hora juntos hoje, com as notícias do dia, as informações relevantes. Já falamos há pouco da Câmara Municipal de Vereadores e a sessão de ontem, muito emotiva, né, de desabafos, etc. e tal, o que faz parte, né, do processo. O espaço ali que os vereadores usam justamente servem também para esse diálogo entre eles, esse desabafo entre eles, se bem que a grande ideia, nesse momento, pedia justamente fechamento do ano, conversa em relação à estrutura precária da cidade, o tom era outro. Mas é primeira sessão após termos o pleito eleitoral. Então, entende-se justamente isso tudo. A gente filtrou algumas coisas aqui, justamente para trazer para você começar a compreender o novo cenário, né, o novo momento, a nova legislatura, que começa em 1º de janeiro. Ontem nós entrevistamos um dos eleitos, hoje tem mais um aqui, eu falo com os senhores agora. Se falamos ontem com aquele que foi eleito com menos votos, agora eu falo com aquele que foi eleito com o maior número de votos, o senhor Antônio Michel Costa Alves, o Michel Carteiro. Bom dia, Michel, tudo bem? Bom dia, meu amigo Elcio Brito, Fabrício, meu amigo Diego. Uma satisfação estar aqui com todos vocês. Bom dia para as meninas ali, já conversei com elas. Bom dia para todos os amigos de Paraupebas, toda a população da zona rural também. Muito bem. Michel, 5.508 votos, né? A gente falava aqui em off de 3 tentativas, né, para conseguir ser eleito. Foram 3 tentativas. Faz um retrospecto para a gente dessas 3. Quantos votos foram na primeira? Quantos votos na segunda? Na terceira e essa 4ª vez, onde você é o mais votado na história do Legislativo Municipal. Só para a gente começar a nossa conversa. Certo. Em 2016 tiramos 674 votos. 2020, 1.797. 2020 a gente foi o 11º mais votado. E teve 6 vereadores eleitos com a quantidade de voto menor do que a nossa. E agora em 2024, 5.508 votos. É a maior votação da história. Um carteiro, né? Então a gente fica muito feliz, grato pelos amigos, pela força, pelo empenho. Mas eu te confesso uma coisa, Elcio, que desde 2016, daquela primeira eleição de 674 votos, eu falei para mim que todo dia, quando eu acordasse, a eleição ia ser como se fosse daqui a 30 dias. Todo dia de 2016 até hoje, ela nunca parou para mim. Eu vivo ela intensamente, porque eu sempre falo que mais do que ter eleitor, você tem que ter amigos, construir uma base, um alicerce. E não fazer campanha em campanha, né? Em época de campanha, ela tem que existir a todo momento, porque a população precisa de você a todo momento. Então, de 16 para cá, você permaneceu todos os dias em campanha? Todos os dias, firme e forte, vivenciando ela como se faltasse 30 dias para a eleição. Muito bem. Michel, a sua campanha, ela foi uma campanha enxuta, teve valores expressivos envolvidos. Como é que foi a parte financeira da sua campanha? Porque a gente, num cenário político onde a gente conhece tão bem, que infelizmente ainda existem as malas que rolam, tudo que rola, compra, a barganha, né? A situação de permutas, né? Como é que foi para você trabalhar nesse sentido? O partido lhe ajudou? Foi recurso próprio? Não teve recurso? Deixa a gente começar a entender como é que foi para você atingir essa marca aí, caminhando e fazendo campanha há 3 anos. Aliás, 3 mandatos, né? Eu sempre ouço falar nessas malas, mas nunca vi nenhuma. Só a bolsa do carteiro mesmo, fazendo entrega no dia a dia. Não, recurso, né? A gente teve um apoio do partido majoritário, mas a campanha super enxuta, pela amizade,
né, pelo fortalecimento. Você não tem ideia da quantidade de pessoas do meio político que perguntam se eu sou carteiro de verdade. Outros não acreditam, né, e fica surpreso, e uma boa parte quer saber como isso aconteceu. Mas eu sempre falo que Deus, família e amigos, né, você nunca pode perder a fé e a esperança de que existe amizade até no meio político, né? Existem pessoas que acreditam em você e querem o melhor para a nossa cidade. Então você tem que procurar as pessoas que pensam como você, que quer o melhor para toda a cidade, faz com que você crie, né, monte um time forte, com o mesmo pensamento, que dê as mãos e que faça acontecer esse resultado que é dificílimo, mas existe. Muito bem, é a estratégia aqui utilizada pelo Michel para atingir essa marca expressiva de votação. Michel, você é carteiro mesmo, né? Há 12 anos. É efetivo, como é que fala? É concursado? Concursado. Aí licença justamente para trabalhar nesse período de campanha. Justamente. É assim que funciona. Assim que funciona. Muito bem. Só para a gente conhecer um pouquinho do Michel Carteiro aqui. Mas vamos lá. Legislador agora. E aí pede posicionamento. Legislador pede entendimento. E pede, acima de qualquer coisa, a transparência. Como é que você vem para esse mandato mediante a esse cenário configurado nas eleições? O prefeito expressamente muito bem votado, recorde, assim como você. Alguns de oposição ferrenha, né? Posição pesada. Outros de centro e alguns já a favor. Como é que você vai se posicionar nesse primeiro momento? Qual que é a ideia? E como é que vai ser esses primeiros atos de pós-eleição? Os primeiros atos que eu quero dizer já a partir da tomada de posse. Eu sei que tem muitos acordos, tem muitas conversas, tem muitas organizações em torno de um início, e os contatos, as reuniões já estão acontecendo, nós estamos a par disso, mas como é que você se posiciona a partir do momento que você sentar, for diplomado e de fato for um vereador da cidade? É um momento novo para mim, né? Mas eu sempre falei e vou continuar falando que a gente está aqui para governar para a cidade, o que for melhor, independente do prefeito que foi eleito, estou aqui para ajudá-lo a transformar a nossa cidade numa cidade que deveria ser e vai ser uma das melhores do estado, porque esse é o papel do político, né? Pegar os benefícios que tem no governo e transformar em melhorias e devolver para a população, para que ela consiga realmente enxergar no político aquela esperança de que a cidade pode melhorar através das mãos deles. Então pode ter certeza, né, que eu vou ser um cara que vou estar sempre preparado, né, para trazer benefício para nossa cidade. E o que o prefeito fizer de bom para a nossa cidade, estou ali do lado para que ele consiga melhorar a nossa cidade no que a gente precisa, no que toda a população pede e está carente e necessita. E se porventura vier com um entendimento errado, posicionamento também, com certeza, mediante as suas convicções, a gente espera. Com certeza. O que não for, né, de melhoria de entendimento para a nossa cidade, com certeza, né, eu vou estar ali como vereador para fiscalizar, para que faça com que o prefeito trabalhe como tem que trabalhar, porque eu sempre falo que o vereador, né, ele tem esse papel de fiscalizar, de ser um cara acessível e de fazer com que as pessoas realmente entendam como funciona lá dentro, para que elas possam até cobrar de uma maneira melhor, assertiva. Então o vereador ele tem que estar sempre do lado da população, independente do prefeito, ele tem que estar ali, né, pensando e trazendo melhorias, porque é o cara que cria leis, que modifica, né, que fiscaliza. Então eu sempre comparo, sempre falo que o vereador é o engenheiro e o prefeito é o pedreiro. Então o engenheiro faz o projeto e o pedreiro executa, e o engenheiro tem que estar fiscalizando para que a construção saia de uma maneira melhor possível. Muito bem. Se tratando com os demais colegas, esse é um posicionamento bem interessante que você fala. Você nessa campanha, eu imagino, e você disse que faz campanha já há 3 mandatos, você deve ter andado muito nessa cidade. Muito. Mediante essa andança toda e tudo que você presenciou no visual, o que é de mais grave? O que está mais latente aí na sua pauta, já para começar os trabalhos agora em janeiro?
Eu sempre falo que a saúde salva a vida, a educação transforma a vida. Né? Então você precisa ter uma saúde boa, precisa ter uma educação boa, para que também a nossa cidade dê uma alavancada, porque eu sempre conto uma história minha ao longo desses 12 anos de carteiro. Você não tem ideia da quantidade de casa que eu bato na porta para entregar uma encomenda, que criança abre a porta para mim. Criança de toda idade que você possa imaginar. Eu falo, cadê o seu pai ou sua mãe para assinar para receber a encomenda? Minha mãe foi trabalhar, eu tô só. Né? Às vezes uma mãe solo, paga aluguel, não tem um parente na cidade. Né? Ela não tem uma segunda opção. Ou ela vai trabalhar, o que ela ganha não dá para pagar alguém para olhar. Né? E quando a gente vai olhar, cadê nossas creches tempo integral do município? Né? A gente precisa ter as creches tempo integral para que a mãe tenha esse tempo para trabalhar, sustentar a família. A criança está num lugar seguro. Né? Ela está num lugar seguro, aprendendo, se alimentando, né? Diminui até os casos de abuso, que são altíssimos, porque as crianças ficam com alguém que a gente pensa que é seguro e não é. Então, assim, a educação e saúde para mim, as minhas duas pautas que a gente, né, precisa melhorar o nosso básico, que não está legal. E a partir do básico a gente vai começar, né, a trazer outras melhorias, mas primeiro a gente tem que o básico, né? A população, até hoje eu nunca vi alguém pedir eu não sei o básico. Todos nós queremos o básico. Né, uma boa saúde, uma boa educação, uma boa infraestrutura. Então a gente precisa arrumar a casa primeiro, né, limpar ela, fazer com que as pessoas tenham esse básico e daí a gente partir para novos projetos. Muito bem. Então, bandeira inicial, educação, saúde. Melhorias, criar ferramentas para que o gestor possa atuar. Porque o vereador é um entendimento errôneo por parte da comunidade achar que o vereador faz, né? Você deve ter, ao longo dessa caminhada, também percebido que muita gente cobra do vereador papel que não é dele, né? Justamente. E aí cabe a esse entendimento da população. O vereador não faz. O vereador cria ferramentas para que o executivo vá lá e faça. Né? Mas esse olhar seu para essas duas áreas são áreas realmente críticas, né? Infelizmente, nós estamos num momento muito crítico, tanto da saúde como da educação, e eu posso colocar mais um item aí, que é a infraestrutura da cidade. E algo muito mais grave dentro dessa questão de estrutura é água. Você recebeu muita crítica aí em relação à água nessas andanças? Demais, demais. História do cara vender a casa para não separar da esposa, porque ele disse que chegava quase todo dia do trabalho, ela estava esperando ele na porta e falava, ó, vai atrás de água que não tem. E essa briga ficou tão grande que ele falou, vendi a casa e comprei em outro bairro que tem água, porque eu não estava mais aguentando tanto carregar água. Você é a favor de uma possível privatização do SAEP? Ou é algo que precisa ser conversado? Precisa conversar, né? A gente precisa ver o que pode ser melhorado, o que pode ser reestruturado. Então eu acho que precisa ter uma análise mais profunda. É porque você vem de uma área de concurso, né? Você é concursado. A gente coloca aqui os concursados do SAEP em jogo, que fazem um paralelo com você que é também concursado. A partir do momento que se privatiza, terceiriza, tem toda uma situação para com esses que já estão. Mas o modo de gerir hoje, muitas pessoas que a gente conversa todos os dias e ouve aqui no nosso estúdio, através dos nossos contatos, Michel, se fala muito em privatizar, terceirizar. Mas como você disse, né, é algo que tem que ser analisado. Mas eu queria ouvir o seu pensamento nesse sentido. Você é a favor de privatização? Você não é? Acha que o governo dá conta? Como é que você pensa isso? A gente vê pela Equatorial, né? Ela não melhorou. Até hoje ela continua, eu acho que até pior do que quando era a Celpa. Né? Então acho que primeiro você tem que montar um bom time, né? Uma boa gestão, para que possa tentar melhorar do jeito que está. Daí partir, né, do início de, se não conseguir, aí você pode fazer uma outra análise. Mas eu acho que tudo tem que ser pensado, bem pensado e organizado, para que a gente possa fazer um bom trabalho do jeito que está. Porque assim, querendo ou não, é uma ferramenta nossa do município. Né? E você vai passar para uma empresa privada. Então acho que a gente tem que primeiro valorizar o que é nosso, tentar organizar a casa e fazer funcionar, porque em outros lugares funciona também. A gente vê eu sempre falo o exemplo de Canaã, que está sendo bem falado no estado todo.
E porque a gente daqui 1, 2 ou 3 anos não pode ser, né, tá sendo bem falado no estado todo como um município que realmente tem uma boa gestão, um bom prefeito, bons vereadores, bons secretários, né? Então acho que parte do princípio dessa análise aí da pessoa curricular, de um bom gestor, para que a gente possa melhorar a SAEP. São posicionamentos importantes. Michel, a gente também colocou uma pergunta em comum para todos os que vierem aqui. Ontem foi feito ela para o vereador que aqui estava, o eleito. Hoje eu faço a você. O modelo atualizado e utilizado pelo gestor municipal, lá na configuração da gestão passada, na criação do time, pensou em trazer secretarias e hoje coloca essas secretarias na mão de vereadores. O que você pensa disso? Existem os apoios, a gente sabe que existe, para vir para o tal time, aquilo, outro. E aí agrega uma situação positiva para o lado de um, junto com a ideia do outro. Então acaba sendo negociações que se fazem, né, para concluir esses acordos. A gente quer, aqui dentro dessa nossa entrevista, deixar bem claro que você foi, acredita-se aqui, muito isento de qualquer situação de apoio de A ou de B para construir a sua carreira. Mas como é que será daqui para frente para justamente alocar pessoas, ajustar aqueles apoiadores, fazer conduzir da melhor maneira possível esse mandato que estão lhe confiando, sem essa questão das secretarias? Como é que você pensa isso? Secretaria dentro de governo, funciona, não funciona, não é assim que tem que ser? Então, para a gente entender esse pensamento seu nesse sentido, que tem sido um problemão para a nossa cidade. E como tem? Eu acredito muito na análise curricular. Antes de ir para o Correio, eu trabalhei na Vale 6 anos e meio. E você vê muito lá o gerente pedir um currículo, uma análise curricular para pessoas que estão lá ao lado dele. Então, assim, o gerente contrata, mas é através de algum funcionário com uma boa experiência, né, que propõe ali um currículo de uma pessoa que tenha, né, que seja capacitada para o cargo. Então, se o grupo político, né, independente que seja o vereador ou não, tem pessoas com bom currículo para indicar, para que ele ponha naquela pasta, para fazer uma boa gestão, que seja avaliado. Mas para um vereador comandar uma secretaria, né, e fazer dela como uma prefeitura só para ele, e você vê que não funcionou esse modelo de gestão, né? Então a gente tem que governar para a população. É claro que o time tem que conversar, ter um entendimento e saber quais são as melhores pessoas para cada um estar gerindo uma pasta para que a cidade funcione. E tudo na nossa vida tem que ter metas, né? Eu acho muito ruim quando você faz isso para uma pessoa e ela não atinge uma meta, não consegue desenvolver e fica lá por vários anos, né? Então, igual a nossa vida pessoal, o governo tem que ter metas e falar: meu amigo, a sua gestão nessa pasta ela vai ter uma meta, se você não atingir ela, você vai sair. E tem que colocar os melhores, né? Você só faz um bom trabalho com os melhores. Então a gente tem que procurar ter o melhor time para que a nossa cidade cresça e desenvolva, independente se seja indicado do A ou do B. Mas se fizer uma boa gestão, todo mundo vai ficar bem, vai ficar feliz, vai agradecer, né? E indicar uma pessoa que você conhece, que tem um currículo bom, que é capaz de gerir, é bem, né, assertivo. Então eu penso que tem que ser um conjunto de conversas de pessoas para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Algo para se conversar, mas o modelo de dar secretaria para vereadores, você não compartilha dessa ideia? Não. É isso que a gente queria ouvir. Bom, estamos aí nas costuras já para daqui a alguns meses ter a posse, né? Justamente. E a gente não sabe qual é o critério que vai ser usado, porque tem-se aí, como se fala muito, o mais antigo vereador pode dar posse, ou é o que teve maior número de votos para dar posse aos demais e aí fazer todo o início desse trabalho legislativo? Eu vou buscar isso aqui, eu estava até estudando mais cedo isso e vi essas duas possibilidades, né? Não vi aqui algo que impossibilitaria você de dar posse ou de um mais velho da casa da posse. Mas dependendo disso, como é que está as costuras? Já começaram as conversas?
em se tratando da próxima legislatura, ou ainda está, por parte do prefeito eleito e dos vereadores eleitos, ainda está vivenciando esse mandato para depois pensar no outro? Como é que está esses últimos dias após a eleição, Michel? Não, está iniciando conversa já, né? A gente precisa e necessita ter essas conversas para poder montar, né, uma boa gestão, mas por enquanto a gente não tem nada definido ainda, né? Ainda está em poucas conversas, ainda vamos reunir mais para analisar e saber, né, como é que vai ser, quem vai ser né, a chapa para ser presidente da Câmara, né? Tem tudo isso aí que a gente ainda tem que sentar e organizar. Se fosse como antigamente o mais votado, né, a gente já estava tranquilo. Seria o presidente. Mas aqui tem as eleições, né? E que eleições? E eleições, justamente. Você já acompanhou as últimas, né? Já. Acompanhei algumas. Vai ser mais ou menos por ali, pelo que você está entendendo? Eu espero que seja mais fácil, né? Mais conversa, de uma tranquilidade que, né, a gente consiga realizar uma boa chapa para que o presidente, toda a mesa ali seja, né, de votação igualitária, para que as pessoas realmente escolham ali uma boa chapa. Muito bem. Bom, o Michel Carteiro faz parte de uma federação, né? Federação que envolve alguns partidos, não é isso, Michel? Nós temos aqui, por exemplo, nessa federação, a Federação Brasil da Esperança. É PT, PCdoB e PV. Dessa federação foi eleito você, e o Elias da Construforte e o Tito. E o Tito, que é do Partido dos Trabalhadores. Vocês têm ali uma conversa em comum já ou não? Já. Somos uma equipe, né? Estamos conversando, né? Estamos assimilando o resultado aí. Foi muito bom. Foi apenas, né, 2 partidos que fizeram 3, o PDT e a nossa federação. Então a gente ficou muito feliz pelo resultado, né? Fazer 3 vereadores assim não é nada fácil, né? Mas conseguimos. Então a gente está ali bem engrenado para que a gente consiga, né, fazer um bom trabalho. Bom, as conversas vão acontecendo aos poucos, né, Michel? É um passo a passo até chegar de fato, configurar a equipe de governo, configurar a equipe de gabinete, configurar a equipe que vai trabalhar com os senhores nos próximos anos. Mas aqui eu quero desejar aqui sucesso na sua nova empreitada da vida. Tenho certeza que você tem muito a agradecer a muita gente, porque, né, de fato, a exemplo do prefeito, você teve uma expressiva votação, muitos acreditaram em você, e o compromisso pesa a partir do momento que a gente é mais votado, as cobranças são maiores e as responsabilidades também são maiores, né? Justamente. Então, fique à vontade para direcionar a sua fala a todos aqueles que ouviram falar ao longo dessa campanha do seu nome, que deram a você um cheque em branco, né? Assinaram o cheque, falou, toma aí, Carteiro, agora é contigo. Fique à vontade, suas falas. Justamente, eu sempre falo que o carteiro mais gosta de fazer é andar, né? Então pode ter certeza que vocês vão ter um vereador acessível, um vereador que vai estar presente, um vereador que vai estar buscando melhorias para todos, para que a nossa cidade dê uma alavancada, impulsionada, que é o que toda a população pede, que toda a população acredita que vai acontecer. E nessa campanha eu sempre falei que eu tenho 100% de certeza que vai ser uma das melhores gestões que o Paraupeba já teve. Porque a gente tem que primeiramente ter fé, né, que vai ser a melhor. E depois trabalhar, ter um objetivo, uma boa organização para que isso aconteça, né? E agradecer mais uma vez os 5.508 votos de amigos, de pessoas que acreditam, né, de pessoas que têm essa esperança junto com a gente de fazer, né, um bom mandato, um bom trabalho. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar firmemente para que isso aconteça. Um abraço, toda Paraupebas, toda a zona rural. Fiquem com Deus e contem com o vereador Michel Carteiro. Muito bem, pessoal. Já comprou o terno, Michel? Rapaz, ainda não. Não? Tô com uma promessa que vão me dar um aí. Ah, vai ganhar um de presente. Eu vi essa conversa ontem na Câmara, que alguém ia dar um terno para alguém. Não sei se sabe que era você. Mas parabéns pela expressiva votação, muita coerência, muita transparência
É o que a população espera dos eleitos. Transparência, né, na condução do processo, nas tomadas de atitude, na questão que envolve o financeiro, né, também não deixa de ser uma das preocupações em que a comunidade está de olho. Isso a gente observa muito. O eleitorado amadureceu, o eleitorado sabe como se comportar e, principalmente, sabe quem está trabalhando, né? Certeza. Sabe quem está trabalhando. E essa é uma das funções também do nosso veículo chamado rádio. Tentar dar essa transparência a essa comunidade que ouve pela manhã, pela tarde, que às vezes não tem condições de ir a uma sessão da Câmara, não tem como assistir depois. A gente pretende e espera de fato noticiar grandes eventos, grandes ações, muitas leis sendo colocadas na prática para a melhoria da nossa cidade, como você mesmo disse. Então, conte com o veículo Arara Azul para suas informações a essa comunidade que nos ouve. E sempre que for possível, passa aqui para bater um papo com a gente também. Com certeza. Obrigado pela vinda, Michel. Eu que agradeço. Muito bem, pessoal, 10h40, conversei aqui com o Antônio Michel Costa Alves, o Michel Carteiro.